Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Faz dias, né, que eu não tive tempo de parar para a gente fazer mais um vídeo. Então, estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a caderneta da criança para você que é pai e mãe e de criança típica ou atípica. A caderneta da criança é um instrumento importantíssimo de avaliação do desenvolvimento da sua criança. E aí, infelizmente, nem todos os profissionais de saúde usam a caderneta de forma adequada. Não é porque eles não sabem, é porque um profissional, às vezes na correria do dia a dia, tem muita coisa para fazer, para digitar, para colocar em sistema. Mas eu, particularmente, toda vez que eu atendia uma criança na puericultura, eu preferia anotar tudo, porque dali a ferramenta ela vai me ajudar, né, a eu observar se aquela criança precisa ser encaminhada ou não. Então, na caderneta tem uma coisa aqui, ó, chamada Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento da Criança, né? De 1 ano a 3 anos, de 0 a 1 ano. Então, está aqui na caderneta esse instrumento, né? Então, eu quero ensinar você, pai e mãe, a acompanhar o desenvolvimento da sua criança na caderneta. Porque você mesmo de casa, fazendo isso, você vai perceber em que padrão está o seu filho. Então, geralmente, pessoal, aqui, ó, no início de 0 a 1 ano, tem uma colunazinha aqui, ó, amarelinha, que vai até aqui. Depois vem outra e vai descendo, tá vendo, ó? De acordo com a idade. E aqui em cima tem 1 mês, 2, 3, 4, 5, até 1 ano de idade. E aqui tem os marcos do desenvolvimento que sua criança, ela tem que alcançar durante 1 mês, durante 2 meses, durante 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então, uma criança que fez 1 mês de vida, aí tá dizendo aqui, quando você coloca ela com a barriga para cima, tá perguntando aqui se ela balança, né, bem as pernas e os braços. Fica fazendo, né? Então, com 1 mês é para a criança fazer isso. Se ela fica letárgicazinha, com os bracinhos sem se movimentar, sem as pernas, sentada naqueles chutes de reflexos, né? Tem alguma coisa errada. Entende? Como é importante? Essa criança com 1 mês, ela tem que lhe olhar nos seus olhos. Quando você tá dando de mamar, quando você tá brincando com ela, quando você vai... Ela tem que olhar para você com 1 mês, observar, né, o seu rosto. Lembrando que as crianças, nessa fase, elas precisam observar o rosto numa distância de 30 centímetros só, tá? Mais ou menos assim. Então, não é ficar distante e ela ter que ver quem passa dando tchau, não. É quem tá pertinho. Observar. Ela ainda vem embaçado, mas ela vai ver que tem alguma coisa ali pertinho dela, na frente dela. Outro ponto, reage a um som quando você balança um chocalho, ela fica atenta, né, àquele chocalho. Ela já tenta levar a cabeça, que nem a lagartixinha, quando você emborca ela, ela já fica na cama, né? Então, até 1 mês, a criança tem que alcançar esses 4 pontos. De agora em diante, aqui na caderneta, tem 4 marcos que ela precisa alcançar com 1 mês, mas ele dá um intervalo maior. Ele diz que esses reflexos, esses marcos, podem ser alcançados até 2 meses. Se não alcançou com 1, até 2 meses é normal, certo? Dá para esperar. E aí é o quê? Sorrir socialmente. Daí ela se abre, rindo. Até 2 meses ela tem que fazer isso. Abrir as mãos, porque as crianças menores de que 1 mês, geralmente, a mão tão fechada que pra gente lavar dá trabalho. Quando pega no cabelo, dá trabalho.
numa fralda, não é assim? Então já é até 2 meses a criança tem que soltar essa mão, abrir essa mão. Emitir sons, né? Que não seja de choro. E a gente saber que ela acordou lá no berço, porque ela tá lá, um sonzinho. E por último, observar se ela movimenta ativamente os membros superiores e inferiores. Então, o que eu falei agora é o que eu tinha dito anteriormente. Então, eu troquei, certo? Aí, vamos lá. Até 2 meses, ela precisa estar com esse chutinho. O primeiro aqui em cima, ela precisa lateralizar a cabeça. Eu troquei, tá certo? Então, voltando ao que eu falei, até 1 mês, a criança, quando deitar ela de barriga para cima, ela tem que botar a cabecinha de lado. Mesmo que ela tenha dificuldade de trazer a cabeça de novo, mas ela tem que estar com a cabecinha lateralizada. E até 2 meses, ela tem que fazer essa... Ah, mas a minha fez muito antes de 1 mês. Louvado seja Deus. Ela atingiu o marco antes do esperado. E viu que é importante isso aqui? Isso aqui foi construído à base de vários estudos. E ele deve ser acompanhado, né? E por isso que a gente tem sim que comparar, às vezes, as crianças. Mas não uma criança autista com outra autista. Comparar os marcos do desenvolvimento. E aí vai adiante, pessoal. Tem várias coisas, né? Não sei se cabe a mim falar tudo no vídeo, porque são muitas coisas. Mas aqui fala, ó, por exemplo, é preciso que ela segure os objetos na mão até 4 meses. Vou dar um exemplo aqui, que ela leve o que ela pega na boca até 6 meses, entre 4 e 6 meses. Brincar de esconde-esconde, cadê ele? Ele ficar no seu colo, né? Ali, até, de 6 a 9 meses, ela tem que fazer isso. Mamãe ou papá, de 6 a 9 meses. Então, tem 1 ano e não fala mamãe e papá, tá atrasado no desenvolvimento da criança. Aqui tá dizendo, ó, que é preciso ela imitar o gesto, dar tchau, dar beijo. E aí foi onde eu percebi também o atraso de Flavinho. Porque ele tinha 1 ano e 6 meses. É até 1 ano esse marco. E ele tinha 1 ano e 6 meses e não dava tchau, nem soltava beijo. Você compreende que é importantíssimo isso aqui. Essa caderneta aqui é de Kiara. Ela aqui, por exemplo, tudo presente. Aqui, ó, nesse marco de desenvolvimento aqui, deixa eu ver qual foi. De rolar na cama. Ela não rolou com 4 meses, que era o esperado. Não rolou com 5 meses, que também era o esperado. E graças a Deus ela rolou com 6, que é o marco limite. Então, a criança, ela tem que seguir. Já teve um aqui, ó, que eu botei até antes, ó. Esses 2 aqui, ó, era para ela alcançar com 6 meses e ela alcançou com 5, adiantada, né? Então, vocês têm, todas as mães têm, a caderneta da criança e podem comparar. Pulou a página, começa aqui, ó, 1 ano, que é 12, 1 ano e 13, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2, 1 ano e 3, 1 ano e 4, 1 ano e 5 e assim vai. Agora, por exemplo, né, Flavinho tá batendo na porta. Eu vou encerrar esse vídeo, mas agora, por exemplo, eu tava dando uma olhadinha, né, no de João. João teve uns atrasozinhos, mas dentro do prazo. E aí, Flavinho, teve uns aqui que eu observei, né, que eu marquei, ó, ausente. E ele não tinha, e por estar ausente, me chamou essa atenção de procurar ajuda com um especialista. Beijo, que senão ele vai derrubar a porta. Tchau. Depois eu gravo outro vídeo.